todo. Deus sabe de tudo. Por que Deus sabe de tudo? Pelo fato de que Ele criou tudo e pelo fato de que a sua vontade prevalece sobre tudo. Logo, é impossível para Deus conhecer todas as coisas sem ter o controle de todas as coisas. Logo, é impossível para Deus controlar tudo sem conhecer tudo. Quarto, a onisciência de Deus. E aqui é bom demais. A onisciência de Deus é uma parte importantíssima da sua promessa de introduzir a justiça no mundo. Para que um juiz possa estabelecer um veredito perfeitamente justo, o que ele tem que fazer primeiro? Ouvir os dois lados. Tem que conhecer os fatos. Nenhuma evidência pode estar oculta, que normalmente acontece. Mas do juiz eterno, diz a Bíblia, que nenhuma evidência vai estar oculta do escrutínio e do conhecimento de Deus. Deus, Ele conhece todas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, todos os anjos, todos os homens, todas as criaturas morais desse universo um dia serão julgadas pelo juiz que conhece todas as coisas. E o veredito de Deus não vai correr nenhum risco de ser injusto. Por quê? Ele tem todas as provas. Ele conhece detalhadamente cada pecado cometido por todo ser moral que habita nesse planeta. A percepção dos fatos e das coisas nunca será distorcida para Deus. Por isso que ele vai dizer lá em Jeremias 17: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Os ímpios não vão ficar impunes não, irmãos. Os ímpios não vão ficar impunes. Acã achou que ia roubar aquela capa e que passaria impune. Ninguém viu. Ninguém sabe do que eu fiz. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra. A onisciência de Deus garante a justiça nesse mundo. Os pecados dos ímpios, eles estão todos expostos diante do Senhor. As elaboradas justificativas que nós usamos para convencer o outro, o próximo, diante de Deus, não vale de nada. Porque Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. A conduta pecaminosa do homem que consegue esconder de várias pessoas não vai ser escondida ou disfarçada de Deus. Assim como Adão, que tentou lá se ocultar do Senhor, no entanto, mas não conseguiu. Não existe um único lugar do universo que não esteja diante do olhar de Deus, seja em amor, seja em ira. Deus sabe de tudo. Por isso que o salmista vai dizer: diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, a onisciência de Deus garante que a justiça será feita nesse mundo. Ok. Vamos ver algumas aplicações, algumas
verdades práticas para as nossas vidas. Primeiro, o que é esse atributo que nós conhecemos muito pouco aqui, rapidamente, nesses minutos até agora? O que esse atributo tem de prática, de aplicação para as nossas vidas? Primeiro, olha que coisa fantástica. Deus nunca ficou e nunca ficará decepcionado com você. Nunca. Talvez este seja um dos detalhes mais encantadores, mais libertadores, mais surpreendentes da onisciência de Deus. Irmãos, Deus conhece os detalhes da nossa vida e mesmo assim nos ama. Se a pessoa mais íntima de você, preste atenção nisso, se aquela pessoa mais íntima de você conhecesse você como você realmente é, ela te desprezaria. Mas com Deus não é assim. Deus não procede assim. Deus conhece os detalhes do nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos pecados. E mesmo assim nos ama. Não há nada que você, que eu, não há nada que a gente possa fazer que deixe Deus decepcionado. Paulo diz assim: Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a onisciência de Deus, ela exalta e ela engrandece ainda mais o amor de Deus. Ela dá luz, ela dá brilho, ela dá destaque ao amor de Deus, porque mesmo sabendo quem éramos, Deus nos amou e nos amou de tal maneira que nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Que grande amor é esse? Então, isso significa que quando você cometer aquele mesmo pecado pela 38ª vez, pode ser que venha no seu pensamento o seguinte: bem, dessa vez Deus está muito decepcionado comigo. Dessa vez eu tenho certeza que Ele não vai entender. Ele investiu tanto em mim, Ele me deu oportunidades e eu retribuo dessa maneira. Meu irmão, Deus sempre soube quem somos, o que faríamos, como reagiríamos, e mesmo assim Ele nos amou com amor eterno. Não tem como decepcionar Deus. Não tem como. E isso é extraordinário, isso é libertador, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. E quantas vezes ele vem nos acusar e dizer: você fez isso de novo. Tenho certeza que agora Deus não vai te ouvir. Não dê ouvidos para essas acusações. Deus é indecepcionável. Que coisa libertadora saber que eu posso chegar diante dele e saber que ele vai me ouvir como se fosse a primeira vez. Segundo, é por causa da onisciência, é por causa desse atributo divino que em tempos de aflição nós podemos confiar e descansar em Deus. Ele sabe da minha dor, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da nossa angústia. Deus sabe daquela circunstância que não deixa você dormir. Aquilo que só você sabe, que você não conta para ninguém, nem para o cônjuge, Deus sabe. Quando estava lá no meio da sua aflição,
quando passava por grande tribulação, sabe o que Jó diz no capítulo 23? Deus sabe das minhas angústias e dos meus caminhos. No Salmo 103, o salmista diz: conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. No Salmo 56, olha que coisa linda isso aqui. No Salmo 56, Davi vai dizer assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, e olha agora, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Davi, de forma poética, nos ensina que a onisciência de Deus é um consolo, um bálsamo na hora da tribulação. Por quê? Era uma prática muito comum no Oriente contratar carpideiras para os funerais. Carpideira era aquela mulher que ia para o funeral chorar. Era paga para isso. O camarada morreu, era inimigo de uma porção de gente, ninguém gostava dele. O funeral ia ser horrível. Você ia lá e pagava a carpideira para fingir que tinha alguém gostando dele, que alguém gostava dele. Claro, isso é um extremo, mas isso era uma prática do Oriente. E o que muita gente não sabe é que as carpideiras, elas guardavam as suas lágrimas num frasco. Sabe para quê? Para provar que mereciam o salário delas. Davi apanha aquela figura e diz que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas. O que ele está dizendo com isso? Que Deus sabe. Deus conhece o motivo ou os motivos de cada uma das lágrimas que nós derramamos. Em sua onisciência, o nosso Deus conhece o motivo de cada dor, de cada angústia, de cada provação, de cada luta pela qual nós passamos. Então, a onisciência de Deus, conhecer em tempos de aflição, nos ajuda a descansar e a confiar. Essa noite Cris levou Arthur pro hospital, era 1h da manhã. E aí eu fiquei em casa, eu estava bem cansado. Não deixei ela ir sozinha não, tá, gente? A sogra foi junto, a mãe dela. E aí ela me ligou, me passou uma mensagem, disse assim: vai ter que ficar internado. E aí, de tanta coisa ruim que a gente ouve desses hospitais, eu fiquei preocupado e eu falei: olha, cuidado com o que vão aplicar nele, fique em cima aí. Aí ela me mandou uma mensagem de volta. E aí eu lembrei: Senhor, hoje, já era de madrugada, hoje à noite eu vou pregar sobre onisciência. O que eu tenho que fazer? Dormir. Está no hospital, está com a mãe. Eu vou fazer o quê? Descansar no Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Virei dormir. Irmãos, não há o que fazermos. Aliás, como nós aprendemos semana passada, o nosso papel, o nosso árduo trabalho é descansar em Deus, é confiar em Deus. E a onisciência de Deus, ela nos ensina isso. Meu filho, confie em mim, descansa em mim. Terceiro e penúltimo lugar, por causa da onisciência, nós podemos ter confiança ao orar. Sabe aqueles momentos da sua vida tão complicados, tão difíceis, que o máximo que você consegue é soltar gemidos na direção do céu? Às vezes você nem consegue formular o raciocínio. São períodos tão difíceis, são vales tão sombrios pelos quais você passa,
porque a gente não consegue falar, a gente não consegue raciocinar, a gente às vezes não consegue concatenar ideias. Às vezes esse vale dura uma semana, dura um mês, dura um tempo enorme, às vezes pode ser um acontecimento do dia. Situações onde nós somos incapazes de expressar aquilo que vai dentro da nossa alma. Irmãos, nessas horas, nós precisamos acreditar na promessa bíblica de que antes que a palavra me chegue à boca, Deus já conhece toda. Isaías 65, Deus diz assim: antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa fantástica! Naqueles momentos terríveis de tribulação, confiança em Deus. Um outro detalhe sobre a relação da onisciência de Deus com as nossas orações. Sempre existe aquela dúvida: se Deus já sabe de tudo, inclusive já sabe daquilo que eu vou falar na oração, então para que eu vou falar? Eu já ouvi até gente falar o seguinte: eu gosto de orar silenciosamente, porque só Deus ouve. Se eu falar audivelmente, o diabo vai ouvir. Então, para o diabo não ficar sabendo o que eu estou pensando, eu só vou pensar. Não vou falar. Como se Satanás pudesse fazer alguma coisa que Deus não permitisse. Mas se Deus já sabe de tudo que eu vou dizer na oração, então por que eu oro? Primeiro, porque a oração agrada a Deus. Segundo, porque a oração é um ato de obediência à palavra de Deus. Deus nos mandou orar. Terceiro, porque a oração, naquele processo de oração, a oração ela nos ajuda a alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus. Porque, como já disse aqui várias vezes, a oração ela pode não mudar a vontade de Deus, mas ela muda o nosso coração para aceitar a vontade de Deus. Então por isso que a gente tem que orar. Nem sempre as circunstâncias mudam. O que muda é o nosso coração em relação às circunstâncias. Deus já sabe, mas a gente tem que orar. Deus não vai alterar nada daquilo que Ele já decretou, mas o nosso coração vai mudar. Em quarto e último, é por causa da onisciência que nós podemos ter esperança quanto ao futuro. Deus não apenas sabe o que nos aguarda no futuro, mas foi Ele, quando nós estudarmos daqui a alguns domingos sobre a soberania de Deus e falarmos dos decretos de Deus, nós vamos ver que foi Ele quem planejou, Ele quem decretou todas as coisas que estão para acontecer. Como diz um hino, que diz assim: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Baseado naquele texto, quando Paulo diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, o ditado popular está certo: o futuro a Deus pertence. E por causa da sua onisciência, o nosso futuro está garantido. Como diz aquele hino: não sei se maus ou áureos dias vêm. Quem pode me ajudar aí? Até da vida o fim, mas
eu sei que o meu Senhor virá na glória que Ele tem. Ele virá nos socorrer. O que vai acontecer com meu filho daqui a 10 anos? Não sei. Cada fase que passa parece que é pior. O que vai acontecer com a Luciana e o marido que vão para uma nova etapa da vida morando num novo lugar? Não sei. O que vai acontecer com você essa semana quando tiver aquela reunião importante? O que nós podemos saber é que o nosso Deus, Ele está dirigindo todas as coisas. Ele vai à frente. E eu encerro dizendo o seguinte: na teoria, todos nós afirmamos acreditar na onisciência divina. Mas, lamentavelmente, essa não é a realidade na prática. A verdade é que nós vivemos, gente, preste atenção nisso, nós vivemos como se Deus não soubesse de todas as coisas. Porque se fôssemos genuinamente impactados e convencidos dessa doutrina, dessa verdade, eu garanto, eu tenho certeza que os nossos hábitos seriam muito mais santificados. O nosso viver seria muito mais cheio de temor. As nossas atitudes refletiriam muito mais amor, muito mais compaixão e muito mais misericórdia. Na prática, a verdade é que nós somos indiferentes a respeito do que Deus pensa a nosso respeito. Na prática, nós vivemos como se os nossos pecados estivessem encobertos ao olhar de Deus. Nós agimos como se as nossas iniquidades estivessem veladas à inspeção divina. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está perto de alguém que a gente tem consideração ou que a gente respeita, e a gente faz algo errado, a gente fica cheio de vergonha. Nossa, o pastor estava lá. Nossa, você falou isso perto do irmão fulano de tal. Por que a gente não tem a mesma reação quando a gente está sozinho? Porque na prática, nós não damos a mínima para a onisciência de Deus. Porque essa doutrina só nos é preciosa na teoria. Porque se realmente acreditássemos na onisciência de Deus, nós buscaríamos diariamente e constantemente a santificação. Eu encerro lembrando de um camarada chamado Richard Baxter. Baxter foi conselheiro de um dos homens mais importantes da Inglaterra, chamado Oliver Cromwell. Cromwell foi o Lorde Protetor da Inglaterra lá no século XVII, quando o rei foi deposto, decapitado. Quem assumiu foi Cromwell. E Baxter era conselheiro pessoal de Cromwell. E por causa da sua fé, Baxter foi perseguido, preso e proibido de pregar. Com 70 anos, sofrendo de tuberculose, foi condenado à prisão. E naquela situação ali tão complicada da sua vida, ele escreveu o seguinte poema, e com ele eu encerro. Senhor, não é minha preocupação saber se vou morrer ou viver. Amar e servir-te são minha porção, e esta deve graças a ti render. Se a vida longa for, feliz estarei, pois te obedecerei por tempo considerável. E se for curta, por que me entristecerei ao saudar o dia infindável?
Cristo não me leva a nenhum cômodo sombrio por onde Ele mesmo já não tenha passado. Por esta porta deve passar sem desvio todo aquele que quer entrar em seu reinado. Vem, Senhor, quando a graça irá permitir que teu rosto bendito eu possa ver. Pois se na terra é doce o teu agir, como então a tua glória há de ser? Meu saber sobre aquela vida é diminuto. Os olhos da fé estão a se turvar. Basta-me ver que o saber de Cristo é absoluto e que com Ele hei de estar. Entendeu? Diante de todos os problemas pelos quais ele estava passando, com todas as dúvidas e angústias, ele encerra a sua poesia dizendo: basta-me ver que o saber de Cristo é absoluto e que com Ele hei de estar. Irmãos, que essas verdades elas sirvam de consolo, de confronto, de estímulo às nossas vidas e que principalmente elas nos levem a ficar de joelhos, numa atitude de humildade, de reverência e de adoração. Amém.